Ouça agora a palavra de Deus. Palavra de Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Paula, que foi o canal de Deus para nós estarmos aqui. É verdade. Quero louvar a Deus pelos meus intercessores, pela minha família, pelo meu ministério ADMG, Ministério Gênesis. E em especial eu quero louvar a Deus pela vida do meu pai, que foi o precursor para que tudo isso acontecesse em nossas vidas, amém? E nessa tarde eu quero fazer você entender e crer que tem jeito para a tua vida, que tem solução, que o cenário a qual Satanás apresentou para a tua casa, para a tua família, não é o final da tua história. Deus tem uma história, tem uma reviravolta para fazer nesse cenário. Eita glória! Deus, ele tem uma mudança, mesmo que ninguém dê nada por você. Mesmo que ninguém acredite que você tenha condições de se tornar alguém perante a sociedade. Deus, a palavra dele, ela me garante isso. Que ele ergue do monturo. Que o Senhor faz sentar junto aos príncipes aquele a qual a sociedade não dá nada. E eu sou testemunha disso. E você vai entender um pouco quando eu começar a falar daqui a pouco. E um texto que traz, pastor, muito a minha história, o meu coração. Está lá escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 15, o verso de número 21 em diante. E eu gostaria de ler, e está escrito assim, a epígrafe do texto é a mulher cananeia. E está escrito, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. E isso mexe comigo porque o texto faz questão de falar, pastora Paula, que aquela menina, aquela jovem, ele não nos diz a exata idade daquela menina, mas ela fala que é minha filhinha em outras traduções. E eu consigo entender que é uma jovem. E ela estava com um ninho de demônios no seu corpo. E por que esse texto ele fala comigo? Porque eu era exatamente a filha desta mulher. Eu não tive o privilégio de nascer no lar evangélico. Eu não tive o privilégio de nascer num berço evangélico. Pelo contrário, a minha família por completa servia a Satanás. A minha família por completa servia aos demônios. E desde muito nova eu sempre tive crises, a qual por nós estarmos cegos espiritualmente não conseguíamos entender que já era a ação do inferno sobre a minha vida. Eu passei a minha infância toda, quase toda, porque Jesus chegou na minha vida. Mas boa parte da minha infância eu passei tomando gadernal. Porque os médicos disseram que eu tinha digitimia. E nós cegos espiritualmente acatamos aquela palavra do médico. E o remédio era tão forte, pastora Paula, que eu tinha que tomar metade de dia. E a metade à noite. Eu era uma criança que vivia dopada. Mas como eu disse, a minha família por completo servia a demônios. O meu padrinho, que é meu avô, era meu avô, hoje dorme no Senhor, para a glória de Deus, padrasto da minha mãe, era pai de santo. Eu tenho minhas primas equedes, minhas tias, todas iniciadas no candomblé. A minha avó, que também hoje, para a glória de Deus, dorme no Senhor. Todas a minha família, ninguém, pastora Paula, ninguém conhecia esse Deus que eu conheço hoje. E por essa cegueira espiritual, a minha mãe, por ver o meu sofrimento tão nova, tão criança, eu não podia brincar com as outras crianças, pastor, que do nada eu perdia os sentidos e ia embora, eu desmaiava. Meu Deus. Eu começava a babar, eu começava a ficar fora de controle, eu começava a não ter mais o controle do meu corpo. E isso me traz à memória aquele jovem que o pai vai levar até o Senhor e falar assim, desde quando acontece? Desde a infância. E eu comecei desde a infância. E minha mãe, por amor de mãe e pelo aquilo que ela acreditava, ela creu
que ela me iniciando Aleluia, ao candomblé, haveria solução para minha vida. E assim foi feito. Aos 7 anos de idade, foi a idade que minha mãe ofereceu a primeira obrigação a Satanás pela minha vida. E a partir deste dia, foi só ladeira abaixo. Satanás começou a se apoderar do meu corpo. Eu manifestava dia e noite. Eu era uma criança que vivia possuída por demônios. O meu pai saía para trabalhar com medo, porque ele não sabia o que ia acontecer quando ele chegasse no trabalho. Muitas das vezes meu pai no trabalho, o telefone tocava, volta que a Marcela está passando mal. E eu me batia e Satanás se apoderava. Até então não tinha conhecimento do que estava acontecendo, mas as obrigações continuavam a ser feitas. Eu tomava banho de ebó, eu tomava banho de pipoca, eu fazia... Não eu, minha mãe comprava, me levava aos centros. Só que um dia, essa família qual ninguém conhecia, Senhor Jesus, o meu pai, que era um beberrão de cerveja, fumava cigarro, era mulherengo, decidiu visitar uma igreja evangélica. E esses banhos que mandava tomar, era para quê? Para limpar o corpo, abrir caminho, abrir Diz que era pra passagem. abrir o caminho, né? Eu me lembro muito pouco, mas o que a minha mãe me conta é que esses banhos serviam para eu não levar surras, entendeu? Era como se eu estivesse devendo algo e para acalmar a entidade que estava querendo se possuir do meu corpo. O banho era para limpar e era uma proteção, digamos. Isso aí. Entre aspas. Para poder as crises que eu dava diminuir. O processo a qual eu estava passando ser acalmado até a minha iniciação por completa. Só que aí, como eu disse, o meu pai, ele decidiu visitar essa igreja evangélica. E ele foi, mas ele não fez uma visita comum. O meu pai, ele ficou do outro lado da rua, atrás de um poste, ouvindo o culto. Só que Deus tinha marcado aquele dia, aquela hora. O Senhor marcou aquela hora para mudar a história da minha família. Deus, ele disponibilizou um obreiro para atravessar a rua e ir lá, até onde meu pai estava, perguntando se ele queria assistir o culto, e ele recusou. Só que daquele dia, naquele poste, meu pai saiu com a certeza que era Jesus que ele queria levar para casa. Mesmo não levantando a mão, mesmo não indo lá na frente, ele saiu com a certeza: é isso que eu quero trazer para dentro da minha casa. A palavra entrou, né? Entrou. É o poder da palavra. A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa. É ouvir aquilo que diz a palavra. E a palavra que meu pai ouviu começou a transformar a minha casa. Só que em contrapartida, o inferno não vai ficar de braços cruzados. O meu pai iniciou. No outro culto, meu pai já entrou, já começou a caminhar, já começou a galgar as caminhadas no Evangelho com Cristo. E num belo dia, eu não vou saber a exatidão quantos anos eu tinha. O meu pai, eu sei que ele chegou em casa, pastora. Ele pegou todos os remédios que tinha na mesa. Ele levou para o banheiro, jogou descarga e falou: a partir de hoje, a minha filha não toma mais um comprimido. Porque a minha filha não é doente. A minha filha está sob influência de Satanás. Mas hoje ele vai perder as forças e ela não vai dar mais uma crise. E para a glória de Deus, hoje eu estou com 42 anos. Nunca mais eu dei crise. Só que, como eu disse, Satanás, ele não vai ficar de braço cruzado, ele vai vir para cima. O meu pai começou a caminhar no Evangelho. E nos levou, que nós somos em 4 irmãos. Eu sou a mais velha de 4 filhos. E começou a caminhar. Em março, eu tinha 13 anos. Eu me batizei na igreja evangélica. Só que em abril, eu decidi sair, pastor. Foi onde começou a guerra espiritual na vida do meu pai. Sozinho na família, guerreando, além dele guerrear pela casa, guerreava pelos irmãos, guerreava pela esposa, guerreava pelos sogros, guerreava pelos sobrinhos. Sozinho ele começou. E eu saí do Evangelho. Aí veio uma tia, veio outra tia,
Deus começou a salvar. Só que a casa do meu pai estava completamente destruída. Porque no que eu saí, eu fui viver tudo o que eu quis viver. Conheci uma pessoa que é pai dos meus 3 filhos, que me apresentou o tráfico de drogas. Meu Deus. Eu não precisava fumar maconha. Eu não precisava usar crack, usar coca. Eu não precisava usar lança. Só que por amar demais, sabe? O amor que Satanás colocou no meu coração por este homem me cegou ao ponto dele me transformar na mula do tráfico. Todas as favelas do Rio de Janeiro, todas. Eu entrava e saía com meu corpo carregado para trazer para Laureano drogas. Ele me transformou numa mula. Eu enchia o meu corpo de drogas para trazer, para ser adulterada, para ser vendida ou para consumo próprio. E eu apanhava dia e noite. Dia e noite eu apanhava. Eu tenho marcas no meu corpo dessa fase da minha vida. E o meu pai clamando: Senhor, tem misericórdia, porque a minha filha ela está terrivelmente endemoniada. E quanto mais o meu pai clamava, mais o demônio se possuía do meu corpo. Eu não me contentava mais em somente entrar nas bocas de fumo, somente ir para comprar. Eu comecei a frequentar favelas, eu comecei a frequentar bailes de comunidade. Eu comecei a querer participar do tribunal do crime. Tu tem noção do que é isso? Uma jovem que conhecia a palavra sentiu o prazer de ver as pessoas sendo torturadas pelo crime. Eu comecei a sentar para presenciar essas cenas. E nesta época também foi quando eu voltei e mergulhei de cabeça no candomblé. Porque por amar demais e saber a vida a qual ele vivia, eu queria proteção. Só que as coisas com Deus você precisa renunciar. Meu Deus. E pode parecer um pouco contraditório o que eu vou dizer, pastor. Satanás, ele traz para minha vida, que não estou na presença, as coisas com muita facilidade. Então, se eu pedir a ele proteção, ele vai trazer uma falsa proteção, mas ele vai trazer. Porque nós passamos por situações onde eu falei assim, é hoje que eu morro. Mas quando a gente via, eu saía daquela situação ilesa. Tinha dias que eu tinha minha casa invadida por polícias e não tocavam em mim. Tinha dias que eu tinha a minha casa invadida por bandidos rivais. Ninguém tocava em mim. Tinha dias que a minha casa que eu invadia casas de mulheres para bater em garotas que estavam com ele, sem saber onde que era e o que eu estava fazendo. Não sabia nem onde eu estava pisando, de quem aquela pessoa era filha ou por quem estava por trás dela. E eu pulava muro para ir bater, para fazer, para acontecer, sabe? Mas o Senhor me guardava. Eu me lembro de uma situação que eu invadi uma casa e a menina falou assim para mim: você tem muita coragem, viu? Eu não sei quem está guardando o teu corpo não, mas por isso você vai sair daqui viva, porque se fosse outra, eu ia te retalhar todinha. É o guarda de Israel. O Senhor tinha propósito. Deus já tinha um propósito na minha vida. E o tempo passou. Eu engravidei. Tive a minha primeira filha, que hoje está com 24 anos. Vai fazer 25 mês que vem. Só que no dia do aniversário da minha filha, de 1 ano, pastora, a festa toda pronta, preparei tudo com muito carinho, bem simples, sabe? Mas com muito carinho. O pai da minha filha decidiu ir na favela, pegar drogas para poder distribuir para os amigos na festa. Só que ele foi, só voltou depois de 4 anos e 60 dias. Porque ele foi pego, foi preso. A minha vida deu uma virada. Trabalhava, sempre trabalhei. Só que Satanás colocou no meu coração que o que eu ganhava era muito pouco. Que não ia dar para me manter os meus filhos e manter o meu marido na prisão. Porque querendo ou não, a nossa sociedade, ela tem muita facilidade, sabe? Para adentrar as coisas no presídio, infelizmente. Então, a vida que ele tinha aqui fora, eu mantive lá dentro.
Então Satanás falou para mim no meu coração que isso era muito pouco. Não ia dar o meu salário. E agora, além de eu estar envolvida com Satanás, eu não ingressei. Só que eu cultuava Satanás. Eu procurava os demônios quando eu necessitava de alguma coisa. Eu ofertava tudo que Satanás queria. Eu costumo dizer, pastor, que Satanás, ele não queria nem mais me usar. Eu convidava os demônios para poder me usar. Eu chamava as entidades pelo nome. Não me convém falar agora que eu carregava algumas entidades. Quando eu passava por um determinado lugar, eu falei assim, ó, vem comigo, fulana de tal. Porque eu preciso resolver isso. E se você não vier comigo, eu não consigo. Então vem comigo, me acompanha. E quando eu entrava numa briga, eu falava assim, ó, se fulana não me der o seu sangue para me beber numa taça, eu paro de acompanhar ela. Enquanto eu não via aquela pessoa pagar tudo que ela me fez, eu não sossegava. E conhecia a palavra de Deus. Era batizada na igreja. Só que a minha casa, enquanto meu pai estava ganhando a família, a parentela, a minha casa estava sendo atacada por Satanás. Conhecer por conhecer, até Satanás disse no livro de Atos. Verdade. Não é? Verdade. Eu conheço, Eu sim. conheço, sim. E você quem é? Verdade. Então o fato de conhecer não significa seguir, Verdade. obedecer a palavra. Né? Verdade. Muitas pessoas podem estar dentro da igreja, mas está Não fora do conhece. reino, né? Não vive. Não vive, porque você conhecer a Deus é você viver segundo os mandamentos do Senhor. Porque quando eu conheço intimamente esse Deus, eu não vivo mais as minhas vontades. A minha vontade não prevalece mais. Meu Deus, verdade. Só que aí eu comecei a entrar no ramo da prostituição. Dinheiro rápido, fácil. Um abismo chama outro abismo. Né? A pessoa só vai descendo, né, Paulo? E eu só me aprofundava mais. Passou os 4 anos e 60 dias do meu marido, saiu da cadeia. Ah, Marcela, você largou a prostituição? Eu gostei. E agora eu já não fazia mais pelo dinheiro. E agora eu fazia pelo prazer. Mesmo com o meu companheiro, mesmo com ele, eu sentia prazer em poder seduzir outros homens. Em poder olhar para a cara das esposas e falar, a hora que eu quiser eu tenho. Eu sentia esse prazer, viu? Só que agora eu já estava com a minha segunda filha. Eu tinha 2 filhas. E as minhas filhas, o meu pai, para a glória de Deus, abraçou e introduziu elas no caminho do Senhor. As minhas filhas, sim, nasceram no lar evangélico. E elas começaram a caminhar. E isso é bem resumidão, viu? Porque, entre outras coisas, várias tentativas de suicídios. Várias surras de demônio. Demônios me jogavam da escada. Eu me lembro que em uma certa ocasião, um carnaval, eu passei um carnaval com as minhas 2 pernas quebradas. De uma surra que eu levei de uma entidade. E Satanás me jogava e me lançava em carros e me lançava do alto da minha escada. E eu, muito cansada, sempre muito deprimida. Muito deprimida. E eu passei 2 anos da minha vida em depressão. E o desejo que eu tinha era de morte. O Senhor, eu não quero mais, eu estou cansada. É porque o salário do pecado é a morte, né? Exatamente. O dom gratuito do Senhor é a vida eterna. E eu pedi a morte muitas das vezes. Muitas foram as vezes que eu tentei contra a minha vida. Mas a misericórdia do Senhor, ela me alcançou. E o meu pai clamava, Senhor, tem misericórdia, que a minha filha, ela está terrivelmente endemoniada. E quanto mais o meu pai clamava, parecia que as coisas pioravam. E a minha filha segunda, agora já está bem grandinha, acompanhou meu pai na escola, para a igreja, no domingo, pastora Paula. E esse domingo que a minha filha foi para a igreja, foi o domingo que o Senhor escolheu para mudar a minha história. Aleluia.
A minha filha devia ter uns 4 anos de idade. E eu morava ao lado, numa casa de aluguel, ao lado dos meus pais. E a minha filha entrou pelas minhas portas chorando muito depois de uma EBD. E eu, daquele meu jeito, né? Qual foi? O que está acontecendo? Tá chorando por quê? Quem te bateu? Ela, nada, mamãe, nada. E eu, por que tu tá chorando então? Tá ficando louca? Eu falo, por que você tá chorando? Foi quando ela abriu a boca e disse pra mim assim: eu tô chorando porque hoje na escolinha a tia perguntou pra mim, mãe, quem era o meu maior exemplo. E a minha filha de 4 anos de idade falou assim: pastor, mãe, eu disse pra ela que o meu maior exemplo é a senhora. Mas mãe, ela falou pra mim que a senhora não tem condições de ser exemplo pra ninguém. E já foi falado nesta tarde que o evangelho ele é confronto, pastora Paula. Se de repente o Senhor não tivesse me confrontado da forma que Ele me confrontou através da minha filha, eu ainda estaria perdida. Só que naquela hora eu não quis aceitar, sabe? Eu achava que eu estava certa, eu tinha razão. E o que eu fiz, pastor? Eu amarrei a blusa lá em cima, botei o menor dos shorts que eu tinha. E o meu pai até hoje congrega na mesma igreja ali próximo ao Carrefour da Washington Luiz. E da minha casa para o Carrefour são 2 esquinas. E eu fui atrás dessa irmã porque eu falei, eu vou dar uma surra nela. Eu vou entrar dentro da igreja, eu vou acabar com a cara dela lá dentro. Quem ela pensa que é para falar assim da minha vida? Quem ela pensa que é para falar assim com a minha filha? Só que Deus separou aquele dia para mudar a minha história. Aleluia. E eu fui. Como eu disse, é 2 esquinas de diferença da minha casa. 2 esquinas. O Espírito Santo de Deus, eu creio nisso. Todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade de falar do meu testemunho, eu falo isso. O Espírito Santo de Deus cegou a minha visão. E eu não consegui enxergar a igreja. E eu dei voltas e voltas e voltas e voltei para casa. Entrei no meu chuveiro com roupa e tudo e ali eu comecei a chorar. A chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Ela mentiu. Ela falou alguma coisa de errado. Nas condições que você está vivendo, você é exemplo para a tua filha. Você quer que a tua filha viva a vida que você vive hoje? E eu fiquei naquele chuveiro por um bom tempo. Não sei quanto tempo exatamente. Eu chorei, eu sentei naquele meu banheiro e eu chorava, chorava, chorava. E quando eu saí do banheiro decidida a não voltar. Eu saí decidida, eu falei assim, é hoje que eu acabo com a minha vida. É hoje que a minha filha vai ter alguém para ela se espelhar. Porque eu acreditava que os meus pais eram as pessoas certas para poder ensinar para os meus filhos o que eu não podia, o que eu não tinha condições. Aleluia. Então o que eu decidi no meu coração? Tirar a minha vida no viaduto do Centenário. E eu descalça, molhada, saí da minha casa na 21 de abril e fui em direção a lá, andando. E eu fui andando, fui chorando, andando, chorando, chorando. Quando chegou ali na altura da Autoescola Gomes, na Itatiaia, antes da Nova Vida, eu ouvi mais uma vez a voz do Espírito Santo. Eu estava do lado esquerdo da rua. E o Espírito Santo de Deus, ele falou bem baixinho no meu coração. Olha para o teu lado direito. E eu olhei para o lado direito e eu vi um negão alto, parado. Hoje é meu amigo, o presbítero Paulo, mora lá em Arraial do Cabo. E o Senhor falou assim, ó, atravessa a rua. Entra por essas portas, porque eu vou começar a escrever a tua história. Aleluia.
E eu, meio em dúvida, mesmo assim, eu entrei, eu sentei no último banco. Sabe quando você senta no último banco, que não quer ser vista? Mas o engraçado, pastor, é que quando eu sentei, o pastor presidente, meu amigo, meu pai na fé, pastor André Luiz Coelho, ele se colocou de pé e falou assim: vamos nos colocar de pé, porque eu vou dar a bênção apostólica. E eu chorei, eu chorei, eu chorei. Mas eu recebi a bênção e eu saí. Eu falei assim: eu ainda tô ficando maluca. Eu só posso estar doida. Como é que eu ouço alguém falar pra mim, atravessar a rua, entrar aqui, vai mudar a minha história? E Deus não falou nada, o culto já tinha acabado, já era o final. E eu atravessei a rua para continuar em direção àquilo que eu saí de casa disposta para fazer. E quando eu atravessei a rua, eu ouvi uma voz assim: varoa. Eu olhei para mim, as condições que eu tava, eu falei: não é comigo. E continuei a dar passos lentos para ver, era um pedido de socorro. Eu andava tão devagar, eu pensava: eu quero morrer, mas ao mesmo tempo eu não quero. Alguém precisa vir, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu preciso de socorro, mas ao mesmo tempo caminhando, Satanás me empurrando para a morte, porque ele sabia que o final dele estava chegando. Ele não ia ter mais poder e autoridade. Eu caminhando lentamente, eu falei: Jesus, se tu tem alguma coisa na minha vida para realizar, move os céus, me dá um sinal. E eu ouvi a segunda vez aquela voz: varoa. E eu continuei a caminhar. E eu dei mais 3 passos. E no terceiro passo eu senti uma mão pesada no meu ombro. Foi quando aquela voz bradou mais forte: varoa! E eu estremeci, paralisei, sabe? E quando eu paralisei, aquela voz disse assim: ai de ti, se der mais um passo. Se lembra do negão que eu falei que estava na porta? Era o Senhor usando ele para minha vida. E ele falou assim: eu sou Deus que te separei no meio de uma multidão. Eu te escolhi. E hoje eu separei a tua vida. Eu te chamo pelo nome no dia de hoje. Aleluia. Entra por essas portas. Fica nela, porque eu vou te exaltar. Eu vou transformar a tua vida. Tem ministérios te esperando. Tem uma juventude te esperando. Tem uma mesa de consagração te esperando, mulher. Eu vou soprar o teu nome entre as nações. E quando o pastor falou aqui que essa rádio, ela vai para o mundo todo, eu falei assim: Jesus está se cumprindo. Se cumpriu a palavra, a promessa. Jesus está se cumprindo na minha vida o que o Senhor falou. O Senhor falou que o mundo todo iria ouvir o que o Senhor fez na minha vida. E está ouvindo através dessa rádio. Está ouvindo. E eu acredito que não é por acaso que você está ouvindo. Eu acredito que o Senhor quer transformar a sua vida como Ele transformou a minha. Oh, meu Deus. E eu voltei para casa. Ele me levou para a igreja, o pastor orou pela minha vida. E eu fui para casa mais calma. E eu dormi. Na terça-feira eu estava no culto. Voltei para minha casa. Jesus, por hoje me ajuda a chegar. E eu cheguei na quinta. Jesus, por hoje me ajuda a chegar. E eu cheguei no domingo. E o Senhor foi me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo. Com 1 ano, eu estava dirigindo consagração. Aleluia. 1 ano. Deus O faz. Senhor tinha limpado. Quem limpa é a palavra. 1 ano, A pastor. Bíblia diz que a palavra limpa. Mas como é que a palavra vai te limpar se você não deixar ela Verdade. entrar? Ela precisa entrar. Ela precisa entrar. A palavra do Senhor diz que Ele é fonte de águas vivas. E quando eu decido beber dessa água, de mim fluirão rios. De águas vivas. E eu estava ali, eu estava sendo tratada por Deus, limpa por Deus. E a minha casa começou a ser transformada. E o Senhor já tinha feito na minha família. E o Senhor estava fazendo. E eu comecei Aleluia, Jesus. a trabalhar com a juventude. Eu entrei no grupo de mulheres. E eu fui para o grupo de intercessão. E eu estava no Ministério de Missões. E Deus começou a fazer, começou a fazer, começou a fazer. 1 ano fez a consagração.
E eu à frente, 1 ano já passou. Festividade de 1 ano. Eu convidei o meu pai para ministrar a palavra. Aleluia. Depois que o Senhor me resgatou, meu pai ainda não tinha visto eu na presença, pastora Paula. Coisa linda. E o meu pai, eu convidei ele para ministrar. E o meu pai foi. E ali a igreja cheia, e eu dirigindo aquela consagração. Eu acredito e arrisco dizer que daquele dia até hoje, o Senhor nunca mais me usou como Ele me usou naquele dia. Parecia que eu flutuava. E eu pulava, e eu adorava, e o Espírito me levava, e eu bailava na presença de Deus. E as oportunidades foram vindo, chegou a hora da palavra. E eu não canto, eu não sou levita. E o Senhor me impulsionou a adorar aquele louvor que diz assim, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Isso já para passar para a palavra. E o Senhor me levava a adorar este louvor, e eu pulava. E eu bailava e eu gritava, meu pai, nosso Deus, Ele é grande. E todos aqueles que não acreditaram estão vendo a grandeza do teu Deus. Porque o Senhor não desistiu de mim quando todo mundo me virou as costas. Quando todos acreditavam que eu não ia passar dos 16 anos. Quando a sociedade já tinha a hora e o dia marcado para minha morte. Quando o inferno já tinha reunido todos os demônios para decretar a sentença da minha vida. O Senhor não desistiu. Aleluia, e hoje eles estão vendo a grandeza do teu Deus. E eu pulava, pastor. E eu adorava, e eu gritava, e eu olhava para o meu pai, as lágrimas só caindo. E o meu pai não conseguia se controlar. E eu sem entender. Por que meu pai estava chorando tanto? E depois desse mover todo, eu chamei meu pai para o altar. E o meu pai não conseguia falar uma palavra. Meu Deus. O meu pai só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E a igreja começou a glorificar no choro, sabe? Quando a presença invade o ambiente. Quando o maior dos maiores chega no arraial e você é tomada por essa graça, quando ele derrama, e o meu pai não falava nada, ele só chorava. E quando ele conseguiu controlar o espírito, ele só falou assim, eu quero nesta manhã só louvar a Deus. Eu quero nesta manhã só louvar ao meu Deus. E toda a igreja parou e ficou esperando. Eu acreditava no meu coração que ele queria louvar a Deus por me ver na presença. Por ver que valeu a pena ele ter persistido em oração. Mas para minha surpresa, pastor, ele abriu a boca e disse, eu agradeço a Deus, porque ele não ouve oração de tolo. Aleluia, Jesus. Porque nos meus piores dias, cansado de guerrear pela vida da minha filha, já sem saber o que fazer, foram 13 anos afastada e vivendo tudo conforme Satanás queria. 13 anos longe da presença de Deus. E o meu pai falou assim, eu louvo a Deus, porque ele não ouviu oração de tolo. Porque no meu maior dia de desespero, eu dobrei os meus joelhos no meu quarto e pedi a Deus, Senhor, se tu és na minha vida, mata a Marcela, porque eu não suporto mais ser envergonhado por ela. Meu pai pediu a minha morte. Aleluia, Jesus. E ele chorava tanto, ele falava assim, eu quero agradecer esse Deus por ele não ouvir a oração de um tolo que fui eu. Porque eu não sabia o que ele tinha para realizar na vida da minha filha. E os meus olhos hoje veem que o poder e o operar dele vai além daquilo que eu imagino. Hoje eu consigo entender que o propósito de Deus na vida da minha filha foi cumprido. E eu acho lindo que o meu irmão diz que o meu irmão, eu tenho o privilégio hoje de ser pastoreada pelo meu irmão, Aleluia, pastor Jefferson Jesus. Faustino. E ele sempre diz que o meu pai, ele tem o privilégio, se amanhã nós sepultarmos o meu pai, nós podemos dizer, pastora Paula, que o meu pai viu as promessas de Deus em vida se cumprindo na vida da família dele. O Senhor resgatou um por um. O meu avô, que era pai de santo, confessou a Cristo e morreu salvo. A minha avó morreu salva. A minha tia, irmã do meu pai, morreu salva. O meu Também ela da casa do Espírito?
Todos. Todos. O meu primo homossexual contraiu HIV, colocava roupa de mulher, macumbeiro, sem me esconder de ninguém. Pra glória de Deus, salvo. Morreu salvo. Minha família é imensa, meu pastor. Mas hoje, falta pouco, pastora Paula. Muito pouco. Faltam poucos para ser alcançados. E aqueles que ainda não foram alcançados, já não servem mais os demônios. Aleluia. Já conseguiram se libertar, ainda não vieram para Cristo, mas abandonaram as práticas. Glória a Deus. E daqui eu costumo dizer que eu aprendi isso com uma pastora, amiga do meu irmão, pastora Lene. Daqui a 5 minutos, eles irão entrar pelas portas do Senhor e dizendo: Aleluia. eu aceito esse Deus que a minha família serve. Jesus. Porque é promessa. A promessa foi feita para o meu pai. Aleluia, Jesus. Eu creio. Você e toda a sua casa. A minha mãe que não queria saber de Jesus, e meu pai, 38 anos evangélico. 38. Minha mãe, eu nunca vou servir Deus. Nunca. A minha mãe hoje é diaconisa da casa do Senhor. Verdade. A prostituta que vos, a ex-prostituta que vos fala, a mula do tráfico, hoje é missionária da casa do Senhor. Missionária da casa do Senhor. O irmão, beberrão, que toda hora chegava a notícia para o meu pai: ó, vi teu filho lá na Vila Ideal, sentado lá no chão. Vi teu filho lá no lixão, jogado, ruim pra caramba. Hoje, pastor de uma igreja, líder espiritual, lidera, conduz vidas. A minha irmã caçula tá lá, serva do Deus Altíssimo. O meu irmão no meio, servo do Senhor. Eu não falei para vocês, quando o pai dos meus filhos morreram, chegaram até mim, chegou até mim e falou assim: me dá a sua mais velha, porque você não vai conseguir criar, vai morrer de fome. Chegou outro para mim, pastora Paula falou assim para mim, do meio: me dá ela para me criar, porque senão daqui a pouco tá uma prostituta como você. O meu menino chegou para mim e falaram assim: pede a Deus para amanhã não ser você enterrando ele. A minha filha mais velha hoje está com 25 anos. Está na presença de Deus. A minha filha do meio, que todos falaram que ia ser prostituta como eu, casou virgem. É mãe de família. Aleluia. Tem uma filha linda de 1 ano. Ministra de louvor da casa do Senhor. O meu filho, o pastor falou que conhece. É filho dela. 18 anos. Um jovem que não me dá trabalho com drogas, com bebida, com saída, com balada. 10 horas da noite está dentro de casa. Serve a Deus. Baterista da casa do Senhor. Não consegue ficar 1 hora dentro de casa. Fica me ligando querendo saber onde tem culto para cultuar. Não fica um dia dentro de casa. Ele fica doido. Acabou em mim, pastor. Faz tempo que ele não aparece lá. Falar Faz com tempo. ele. Acabou em mim. A maldição foi quebrada em mim, pastora. Aquilo que eu vivi Aleluia, não caiu Jesus. sobre os meus filhos e não vai cair sobre a vida dos meus netos. Porque aquele que fez a obra na minha vida, ele é fiel. Então eu quero dizer para você hoje: não desista de clamar pela tua casa. Não Deus. pare de clamar a Deus, porque Ele pode restituir. Em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui nesta tarde, nesta rádio, dizendo para você que é possível. E a promessa se cumpriu. Deus, é possível. É possível. A ex-prostituta casou. Eu casei, pastor. Deus me deu um casamento. Eu casei no civil, eu casei no religioso. Eu tive festa. Deus preparou um banquete para o meu casamento. Eu tive 10 padrinhos de casamento. Estavam todos do meu lado no altar. Eu entrei na igreja vestida de branco.
Deus preparou um buffet. Sabe o que é isso? Eu desempregada, meu marido desempregado, e no meu casamento teve o de melhor. Eu tive 3 bolos no meu casamento, pastora Paula. Um bolo de 2 andares estragou, foi pro lixo de tanta comida que teve. Deus é fiarto. Deus, ele enviou tudo, preparou tudo. Eu creio. Os meus filhos, para a glória de Deus, são formados. A minha filha do meio hoje faz faculdade. Aleluia. Deus, ele me deu um nome. Eu tenho uma identidade, eu sou filha. Eu não sou mais conhecida como mula do tráfico. Eu não sou mais conhecida como prostituta. Eu não sou mais conhecida como barraqueira. Eu não sou mais conhecida como ovelha negra. Eu não sou mais conhecida como vergonha. Eu sou reconhecida como Marcela Faustino, missionária da casa do Senhor. Jesus, coisa linda. Então não desista. Você que está ao alcance da minha voz, não desista. Porque a palavra, ela liberta. Porque essa mulher aqui, ela foi de encontro ao Senhor, e o Senhor liberou a palavra para a casa dela. Ó, mulher, seja feita conforme a tua fé. Sabe por que ainda não aconteceu? De repente, a falta de fé que está em você impede o Senhor de operar. Jesus. Então hoje que essa fé seja movida no teu interior. Deus. Que Deus hoje renove a tua fé. Se ela estiver morta, que hoje, através do meu testemunho, essa fé seja animada. Aleluia. E você creia que é possível. Que não é o fim. O cenário que Satanás está te apresentando pode ser um cenário de devastação. Lembra de Ezequiel? Foi parar num vale de ossos sequíssimos. O cenário era desfavorável. E Deus falou assim para Ezequiel: oi, somente profetiza. Olha aí. O teu papel no vale é profetizar. Meu Deus. O papel de Deus é colocar em ordem e trazer vida aquilo que está morto. Meu Deus. Então faça a tua parte. Clame. Saia da tua zona de conforto, como já foi falado aqui. Saia do seu espaço de conforto. Vai de encontro àquele que pode fazer alguma coisa na tua vida. O meu pai, ele saiu da zona de conforto. Ele não ficou conformado com a situação a qual ele me via passar. Ele saiu, ele foi de encontro a quem podia resolver. Porque pelas forças dele, ele viu que não podia fazer nada. Mas ele foi de encontro a Jesus. E aquele que vai de encontro a Jesus tem a sua vida transformada. Certa vez um leproso foi de encontro ao Senhor e falou assim, ó: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Se fosse, ó, não é sobre mim, é sobre você. Querer eu quero. E tu crê que eu posso te tornar limpo? Se tu crê, hoje, nesta tarde, seja limpo. Aleluia. Se tu acredita, seja liberto da prostituição. Aleluia. Seja liberto da depressão. Seja liberto das drogas hoje, no poder que há no nome de Jesus. Que essas cadeias que têm te aprisionado, hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, elas caiam por terra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nesta tarde. Glória a Jesus. Vocês duas podem orar pelos ouvintes da rádio? Sim. Amém. Um instantinho. Vou passar para ela o microfone. Pode deixar o dela? Isso. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só um instantinho. Pode. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Pode, Paulo. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor. Santo, santo, Pai, te pedindo santo. perdão pela minha falha, pecado e Nos pensamento. perdoa, Senhor. Deus amado, Deus querido, Senhor, te pedindo agora. Meu Deus. Jesus, que tu venha fazer o sobrenatural Em na nome vida de de cada um Jesus, que se Pai. encontra, Senhor. Pai, aí ao vivo agora. Deus Meu amado, Deus. Deus querido, eu te peço, quebra todas as cadeias, Em nome de todas as Jesus. correntes, alabacegue, Em nome de alamanai. Jesus. Você vai quebrando o arco, cortando a lança, Em queimando nome os de carros no Jesus. fogo, a favor, Senhor, do seu ouvinte. Meu Deus, vai de Deus vai encontro a desfazendo, Senhor, toda obra contrária. Em nome de Toda palavra de Jesus, maldição da primeira, da segunda, da terceira, da quarta geração. Aleluia. Deus amado, Deus querido, essa pessoa, Senhor, que está cheia de tomando remédio, Senhor, com as Deus, caixas, apoia no Senhor, teu nome, que está Jesus. sentada dizendo assim, como é que eu vou comprar? Porque já está acabando. Mas, Meu Senhor, Deus. se essa pessoa entender de pegar Oh, esses remédios, Jesus. essas caixas,
essa receita apresenta o Em céu. nome de E Jesus. profetiza, já foi dito aqui, Ezequiel poder, 37. tem poder, Ele Deus, vai pra te curar. curar, ele já curou na terra de poder, Comanás. Deus, eu creio. Deus amado, Deus Oh, querido, Espírito vai visitando a Santo. casa de cada um, oh Visita Deus. nesta hora, Deus, Vai eu vasculhando o profetizo quarto, nesta sala, tarde. cozinha, banheiro, área, quintal. Em nome de Deus vai Jesus, dando livramento, Entra com vai dando escape. escape, Senhor. Entra com Senhor, escape. fecha a sepultura. Em nome Deus de amado, Deus Jesus. querido, toda alma contrária. Deus amado, Deus querido, visita os sonhos, Em nome de visita os Jesus. projetos. Senhor, aquilo que está ainda no papel. Aleluia. Senhor, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Eu creio assim, Senhor, que tu Jesus, venha eu trazer creio. recurso. Em Que tu nome venha fazer de o Jesus, sobrenatural ó na Deus. vida de cada um que está aí, Aleluia. Senhor. Alcance da minha voz. Glória a Deus Jesus. amado, Deus querido, eu não tenho nada, eu só posso cinza. Meu Mas, Deus. Senhor, eu Nossa, sou uma nós que vivo entregamos. pela fé. Nós Porque, Senhor, tudo que eu entregamos. tenho te pedido, Senhor, tu tem feito. Aleluia. Porque, Senhor, para ser feito, para realizar o desejo do nosso coração, nós temos que querer, não. A gente Aleluia. tem que fazer.